Marcelo, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Bonito e hoje nós vamos falar no tema Com quem você se casou? Fique aí, aguarde, não perca no final a surpresa que o Senhor Deus tem para a sua vida. Hoje nós estamos aqui no Bosque das Águas e estando num lugar assim tão bonito, parecendo um paraíso, eu fiquei a me perguntar, como será que era lá no paraíso, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam vivendo lá? Como será que seria o casamento entre Adão e Eva? E então vem esse título que parece estranho, né? Com quem você casou, mas que muitas vezes é exatamente a pergunta que nós temos que fazer diante dos casamentos que nós temos visto, observado e também avaliando o nosso próprio casamento. Muitas vezes as pessoas vivem o seu relacionamento conjugal, o seu casamento, como que uma pergunta seria melhor feita contra quem você casou e não com quem você casou. É uma disputa, é como se um fosse se dar bem e o outro mal, como se um estivesse certo e o outro errado, né? Alguns adeptos aí a séries criminais poderiam até nos contar algumas histórias que assistiram, né? Naquelas séries policiais de maridos que assassinaram as suas mulheres, mulheres que assassinaram seus maridos por conta de qualquer e outros tantos motivos que surgem, né? E eles talvez levaram bem a sério aquilo que eles prometeram lá no altar, que diziam assim, até que a morte nos separe. Então, vamos resolver logo, né? Isso aqui, vamos matar, que eu vou estar cumprindo então aquilo que eu prometi no altar, mas verdadeiramente esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor nosso Deus, aquele que criou o casamento, é que nós conheçamos quem casou conosco, com quem nós casamos, e que ao conhecê-lo, nós possamos desenvolver formas de não abandonar o nosso casamento em qualquer dificuldade, mas sim evoluirmos, irmos além, irmos adiante, conquistarmos os espaços para termos um casamento segundo aquilo que o Senhor deseja. Então o convite nosso hoje é para que nós avaliemos justamente como termos um casamento ao qual nós possamos conhecer com quem nós casamos. O dicionário nos diz que o casamento é uma união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Vamos lá? Vamos continuar? Que Deus nos abençoe nessa mensagem de hoje. Lá na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, versos 22 a 25, nos traz uma palavra especial sobre essa relação dos maridos e suas mulheres. E diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bem, queridas irmãs, amigas que nos assistem nesse momento, as esposas, se o seu marido não está cumprindo os seus deveres no Senhor, não é você não cumprindo que vai resolver o problema. Não é assim que se resolve o problema. Aliás, a Bíblia já nos ensina em diversos momentos que nós devemos sempre realizar a nossa parte no bem, mesmo que do outro nós não tenhamos a contrapartida. Quem dirá no casamento? Então, o que as esposas precisam fazer? Serem submissas aos seus maridos. Eu sei que você talvez não vai gostar disso que eu estou dizendo. Talvez você vai dizer assim, pastor Marcelo, vem aqui morar com meu marido, você vai ver o que é ser submissa a esse homem, né? Mas a verdade é que você precisa, esposa, orar
para que Deus mude essa situação. Eu não esqueço de um filme muito interessante que nós assistimos uma vez e que é um filme muito conhecido. Esse filme se chama Quarto de Guerra. E havia ali uma mulher que sofria muitas coisas vindas de um mau tratamento do seu esposo, inclusive uma traição. Mas então ela começou a desenvolver através de um conselho dado por uma irmã e ela começou a orar. Ela separou um cômodo da sua casa e chamou aquele lugar do quarto de guerra. E ali ela começou a orar, começou a interceder, começou a grudar papeizinhos de pedidos de oração na sua parede, e aquilo ali foi movendo o coração, todas as coisas, a sua relação mudou por completo. Deus não mudou somente aquele marido para ela, Deus lhe deu um novo homem, um homem transformado para a glória do Senhor. Às vezes, esposa, você quer um marido transformado, mas primeiramente você precisa pedir a Deus que Deus transforme o seu marido num homem de Deus, porque somente se ele for um homem de Deus, ele vai conseguir te tratar como uma mulher da qual a palavra de Deus nos diz que você merece ser tratada. Então, ore. Não é apenas uma obra de ficção, o Quarto de Guerra, é uma realidade que você precisa desenvolver se você quer ver o seu casamento ser transformado pelo Senhor. Mas o texto continua e diz: vós, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu acho muito interessante, um conhecido meu, o pastor Ney Azambuja, quando ele vai realizar os cursos de noivo, ele olha para o noivo num determinado momento ali do curso e ele fala: se a sua esposa precisasse, estivesse com um problema de saúde clínico no seu coração, você, marido, futuro marido, noivo, esposo, você estaria disposto a dar o seu coração para a sua esposa? Parece radical, né? Parece que a gente vai lá naquele texto e diz: puxa, mas a gente não pode abrir mão da nossa própria vida. Mas de um modo, de uma configuração daquilo que Deus está querendo nos dizer, é exatamente isso. Nós precisamos estar dispostos, se possível fora, de entregar a nossa vida pela vida da nossa esposa. A comparação que a Bíblia faz para nós esposos é do próprio Senhor Jesus, do que ele fez de entregar a sua vida pela vida da igreja. Você tem conhecido o que Jesus fez? Marido, você tem tomado posse através das escrituras bíblicas, da palavra de Deus, qual é a sua função dentro do seu lar? Qual que é a função da sua esposa dentro do seu lar? Você conhece com quem você casou, mas você conhece o que você precisa dar a ela e, quem sabe, conversar com ela para que assim vocês dois cheguem num momento onde vocês entendam quais são as funções para vocês terem um casamento segundo a vontade de Deus. Você já entendeu, marido, que você é o sacerdote do seu lar, que Deus vai falar contigo, por isso que nessa palavra de Efésios está dizendo que você é o cabeça da sua esposa, porque Deus vai conceder para você entendimentos que Ele não vai dar para ela, não porque ela não tenha capacidade, não porque ela é pior do que você, mas porque essa ordem é destinada a você. Então, com sabedoria, graça, amor, conceder a toda a sua casa, primeiramente para a sua esposa, aquilo que Deus deseja realizar. Você morreria por ela ou você traça com ela uma guerra de quem está certo e está errado? O que você faz, esposo? Então o texto depois, já partindo para o final, no seu versículo 29 a 31 de Efésios 5, diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne.
nós nos formamos espiritualmente num só. O esposo e a esposa, o marido e a mulher são um só espiritualmente. Então, se há bênção, é bênção para os dois. Se há tempo de lutas, há tempo de lutas para os dois. E aqui está o grande segredo para você conhecer melhor, não somente com quem você casou, mas conhecer o seu casamento e aprimorá-lo para ter um casamento maravilhoso. É orar juntos, um com o outro, para descobrir se nesse tempo Deus quer que vocês dois passem pelas lutas que estão passando, ou se quer que vocês dois juntos apropiem-se das bênçãos que estão passando, porque para Ele vocês são um só, um só. Lembra lá no início, quando eu falei do significado do casamento, que é constituído por duas pessoas? Pois é duas pessoas que em Deus se tornam uma só e que com Ele no meio do casamento formam o cordão de 3 dobras, que se torna quase impossível de ser quebrado. É isso que Deus quer fazer na sua vida, no seu casamento, mas para isso vocês precisam orar juntos, vocês precisam tirar tempo para ouvir um ao outro, porque, querido, entenda, querida irmã, não é somente materialmente ou carnalmente que você mata um ao outro. Você pode matar os sonhos, você pode matar desejos, você pode matar tantas coisas e que com certeza levarão vocês a não terem um casamento do modo como Deus quer. Porque o que Deus quer realizar na vida de vocês é um casamento em que você conheça com quem você se casou, que você saiba quais são as coisas que movem o coração, tanto positiva quanto negativamente. Que você saiba não somente o nome do seu cônjuge, mas você saiba do seu interior, da sua intimidade, que só é conquistada através de tempo, de dedicação, de oração um com o outro. Você já começou a fazer isso? Você vai começar, porque isso vai lhe dar o privilégio de você viver o paraíso, o melhor de Deus para você. Que Deus te abençoe.